Tudo começou não em um palácio, mas em um posto de segurança do aeroporto de Heathrow. Enquanto todas as bagagens eram inspecionadas pela alfândega devido a uma remessa contrabandeada que havia passado despercebida, ninguém esperava que a mala de mão de Meghan fosse retida. Dentro de uma bolsa preta bem lacrada, havia um conjunto de documentos com o selo real, relacionados à propriedade real e ao antigo castelo na Escócia, propriedade que a falecida rainha havia confiado à princesa Catherine para a administração. O que chocou ainda mais foi que os documentos mostravam que Catherine havia concordado em transferir uma parte da propriedade para Helena. O príncipe William recebeu imediatamente uma cópia dos arquivos, e a partir desse momento, a tempestade começou. Catherine, que vinha se submetendo a tratamento discretamente e raramente aparecia em público, afirmou categoricamente que jamais havia assinado tal documento. Então, quem preparou aquele contrato? E por que Meghan estava viajando para a Escócia naquele exato momento? Em meio aos selos vermelhos e assinaturas suspeitas, uma pergunta silenciosa surgiu. Seria um mal-entendido perigoso ou uma manobra calculada de uma mulher acuada? O aeroporto internacional de Heathrow, no início de uma tarde de fevereiro de 2026, estava tão movimentado como sempre. Anúncios ecoavam pelos alto-falantes, misturados ao ruído das malas e à conversa animada. Para a maioria dos passageiros, era apenas um dia comum. Mas para a segurança do aeroporto, aquele era um dia de alerta máximo. Tudo começou na área de inspeção de bagagens despachadas. Uma pequena remessa, declarada como documentos comerciais pessoais, havia passado pela verificação inicial. A mais recente máquina de raio-x detectou contornos irregulares. Um alarme soou. Os funcionários imediatamente pararam a esteira e retiraram a mala suspeita. Inspeção total e repentina do Terminal 5. A ordem foi transmitida pelo rádio. A experiência mostrava que se uma tentativa de contrabando tivesse passado, outras provavelmente estavam escondidas. 15 minutos depois, a verificação ampliada alcançou todas as bagagens de mão e despachadas na mesma área. Agentes alfandegários em uniformes verde escuros se moviam rapidamente entre as esteiras, pedindo aos passageiros que se afastassem, abrissem as malas e desempacotassem camada por camada. Roupas, cosméticos, bolsas, tudo. O clima ficou tenso. Alguns resmungavam irritados, outros permaneciam em silêncio ansioso. O sistema de som anunciou novamente. Prezados passageiros, por favor, cooperem. Esta é uma inspeção de segurança aleatória. Em meio ao caos, a elegante mala de mão preta de Meghan Markle foi puxada para o lado. Ela ficou não muito longe, telefone na mão, tentando manter a compostura. Quando um agente fez sinal para que ela se aproximasse, seu coração disparou. A mala foi colocada sobre a mesa de inspeção. No fundo do forro, havia uma pequena e grossa bolsa preta. "Abra a mala", disse o policial secamente. Meghan aproximou-se, oferecendo um sorriso educado. "Há algum problema? São apenas documentos pessoais." O policial não respondeu, apenas fez um gesto para destrancar a mala. A tampa se abriu. Um leve cheiro de papel novo exalou do interior. Mãos enluvadas retiraram a bolsa preta, daquelas usadas para arquivos importantes. Dentro, havia uma pilha grossa de documentos com cerca de 3 centímetros de espessura, presa com um elástico vermelho. A capa fez todos paralisarem. O selo real em vermelho vibrante do Reino Unido, com um leão e um unicórnio sustentando o escudo, trazia em relevo as palavras propriedade confidencial da coroa. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelo farfalhar das páginas e pela respiração superficial. Eram documentos confidenciais referentes a uma propriedade real nas terras altas da Escócia, uma vasta extensão de terras que incluía um antigo castelo, extensas florestas de caça e dependências. O supervisor do turno olhou para o colega e depois para Meghan. "São documentos confidenciais da realeza. Estamos retendo-os e preparando um relatório." Meghan tentou manter a calma. Houve um engano. "Estas são cópias pessoais para análise jurídica." Sua voz soou fraca. A polícia do aeroporto foi acionada imediatamente. Fotografaram cada página, registraram números de série, horários e locais e lacraram tudo em um saco de evidências. Uma chamada segura e urgente foi feita para a linha protegida do Palácio de Buckingham. Documentos reais confidenciais descobertos em Heathrow, referentes a uma propriedade escocesa. Proprietária da bagagem, Meghan Markle. A voz do outro lado da linha ficou grave. "Isolar a área. Relatório completo. Aguardar instruções."
Apenas 40 minutos depois, a informação chegou aos mais altos escalões. No Palácio de Kensington, o oficial de plantão recebeu um e-mail criptografado com fotos anexadas. Meghan foi escoltada para uma sala de espera privativa com poltronas de couro e uma máquina de café, mas não foi autorizada a sair. Ela ficou sentada lá, segurando o celular com força, tentando contatar seu advogado, mas o sinal estava temporariamente bloqueado. O medo agora a paralisava. Ela havia planejado tudo meticulosamente. Esse voo a levaria à Escócia para finalizar a confirmação, transformando parte da propriedade real em bens pessoais. Parecia perfeito até o scanner detectar a bolsa preta. Do lado de fora, a segurança continuava seu trabalho, mas todos estavam focados no incidente. A polícia do aeroporto concluiu o relatório, carimbou-o como assunto real urgente e o encaminhou à unidade de investigação especializada. O voo de Meghan partiu sem ela. Ela permaneceu no pequeno quarto, sentindo o mundo que um dia controlara desmoronar pouco a pouco. Horas depois, no palácio, fotocópias dos arquivos estavam sobre as mesas das pessoas mais poderosas. No Palácio de Kensington, o príncipe William estava sentado sozinho em seu escritório particular. A luz dourada e quente de um abajur incidia sobre a antiga escrivaninha de madeira, onde um conjunto de fotocópias recém-chegadas havia sido entregue por meio de transmissão segura de Heathrow. Ele virava página após página, sua expressão se fechando enquanto lia um acordo de transferência de propriedade real nas terras altas da Escócia, uma vasta extensão de terra, incluindo um antigo castelo, extensas florestas de caça e estruturas de apoio. Um patrimônio inestimável. De acordo com o testamento e as decisões da falecida Rainha Elizabeth II, esta propriedade foi colocada sob a administração da princesa Catherine, sua esposa, como símbolo de profunda confiança e responsabilidade a longo prazo. William sabia disso muito bem. Ele testemunhou sua avó confiá-la a ela em encontros privados, enfatizando que Catherine a protegeria para as gerações futuras. No entanto, o contrato afirmava claramente que Catherine havia concordado em transferir uma parte da propriedade para Meghan Markle. A assinatura na parte inferior, traços familiares que ele vira centenas de vezes em documentos de família, o deixou atônito. "Isso não pode ser", murmurou William, amassando a página em seu punho. Ele conhecia sua esposa muito bem. Catherine sempre colocou o dever real acima do ganho pessoal. Ela nunca demonstrara qualquer intenção de transferir o título, especialmente não para Meghan, com quem as relações estavam profundamente deterioradas há muito tempo. A raiva o invadiu, misturada com profunda preocupação. Não se tratava apenas de propriedade. Era um insulto direto à família, ao legado que ele e Catherine protegiam. Ele se levantou e caminhou rapidamente pelo corredor até o quarto particular de Catherine. Ela descansava no sofá após um longo dia com poucos compromissos devido à sua recuperação do tratamento contra o câncer. Desde 2024, ela havia passado por uma grande cirurgia e quimioterapia. No início de 2025, anunciou a remissão. Ela passou a aparecer menos em público, priorizando a família e a saúde, o que a afastou temporariamente da supervisão de certos bens da família real. William sentou-se ao lado dela, colocando delicadamente a mão sobre a dela. "Olha só isso", disse ele em voz baixa e tensa, entregando-lhe os documentos. Catherine folheou as páginas, os olhos arregalados em choque, depois se estreitando em fúria. "Eu nunca assinei nada parecido com isso. Essa assinatura. Parece a minha, mas eu nunca vi esse contrato." Ela parou na última página apontando. "É falsificado, William. Alguém copiou minha assinatura." William assentiu, sentindo o profundo insulto em seu tom. Catherine sempre fora resiliente, mas desta vez ele a viu tremer, não de medo, mas por estar sendo explorada em sua vulnerabilidade. "Eu sei que você jamais faria isso. Este é o legado da vovó, nosso, dos nossos filhos." Ela respirou fundo, recuperando a compostura. "Quero investigar isso pessoalmente. Não posso deixar que continue. Peça à equipe de investigação real que me auxilie." Sua voz era firme, os olhos brilhando com determinação. "Não apenas por mim, mas pela nossa família, pela confiança que o público ainda deposita na monarquia." William a abraçou com mais força, admirando a força interior que sempre respeitou. "Estarei aqui com você. Vamos descobrir o que aconteceu." Ele ligou imediatamente para o chefe da Segurança Real e Assuntos Jurídicos, convocando uma reunião de emergência para a manhã seguinte. A atmosfera no palácio mudou abruptamente. Os telefones não paravam de tocar.
Os funcionários se movimentavam rapidamente e discussões a portas fechadas começaram. William não conseguia ficar parado. Ele sabia que uma conspiração maior se escondia por trás desse contrato falsificado, possivelmente ligada a antigas desavenças na família real. Seus pensamentos se voltaram para Megan, que antes fazia parte da família, agora aparentemente estava do outro lado. A suspeita aumentou, mas ele a conteve, concentrando-se nas evidências. Catherine, ao seu lado, pensava o mesmo. Sentia-se traída, mas acima de tudo, determinada a proteger o que pertencia aos seus filhos. Na manhã seguinte, a equipe de investigação começou a trabalhar. Examinaram selos, datas e registros de acesso ao sistema. William e Catherine acompanharam cada passo, tomados pela ansiedade, mas resolutos. Aquilo não era mais apenas uma questão de propriedade. Era um teste à unidade da monarquia em um momento delicado. Retrocedendo para o final de 2025. Dentro de uma luxuosa mansão em Montecito, Califórnia, Meghan Markle enfrentava um pesadelo financeiro inimaginável. A luz quente do sol entrava pelas grandes janelas, mas não conseguia dissipar a escuridão que envolvia seu escritório. Sobre a mesa, demonstrativos financeiros em vermelho vivo, projetos de investimento pessoal, dinheiro escorrendo pelo ralo. Sua marca de estilo de vida, na qual depositara grandes esperanças, foi encerrada em 2025 com prejuízos estimados em 12 milhões de dólares americanos. A Netflix não renovou o contrato de 100 milhões de dólares americanos e a Fundação Archwell continuava a registrar déficits, com despesas muito superiores às doações, o que forçou cortes de pessoal e reestruturações. Meghan estava sentada, encarando a tela do computador com uma xícara de café frio na mão, a ansiedade transformada em raiva. "Eu tentei o meu melhor", sussurrou para si mesma com a voz trêmula. Ela acreditava que deixar a família real lhe traria liberdade financeira e fama independente. A realidade foi brutal. Custos anuais com segurança na casa dos milhões, alta rotatividade de funcionários e projetos que não conseguiam atrair o público. Ela se sentia presa, perseguindo um sonho que estava se desfazendo. A pressão aumentava, especialmente ao pensar no futuro dos filhos e no estilo de vida ao qual estavam acostumados. Então, a ideia surgiu. A propriedade real na Escócia. Vastos territórios nas terras altas com um antigo castelo e florestas de caça de imenso valor, confiados pela falecida rainha à administração de Catherine. Meghan sabia que Catherine estava menos presente nos últimos tempos devido a problemas de saúde, cirurgias e tratamento contra o câncer desde 2024, o que deixava a supervisão dos bens reais temporariamente fragmentada. Era a vulnerabilidade perfeita. Com o coração repleto de ambição misturada com desespero, Meghan agiu em segredo. Contratou um advogado particular de confiança em Los Angeles, experiente em casos delicados e de grande repercussão. "Preciso de um contrato de transferência impecável", disse ela em uma ligação criptografada, com a voz baixa e determinada. "Sem deixar rastros." O advogado apresentou um especialista em falsificação de assinaturas, alguém habilidoso em replicar caligrafia de documentos públicos com alta precisão. Trabalharam nas sombras, escanearam as assinaturas de Catherine de documentos antigos, ajustaram-nas ao estilo atual e imprimiram em papel de alta qualidade com sofisticados selos reais falsos. Meghan acompanhava cada passo, com o coração acelerado pela emoção, vislumbrando o futuro. A propriedade parcial foi transferida para seu fundo pessoal. O dinheiro fluía para resgatar projetos e até mesmo expandir seu próprio império. "Esta é minha última chance", disse a si mesma, sentindo a emoção de jogar a maior carta de sua vida. O contrato foi finalizado, o original falsificado cuidadosamente guardado em uma bolsa preta, pronto para o voo para a Escócia para concluir o registro local final, uma etapa que ela acreditava ser indetectável. Ela planejou meticulosamente. Voar via Heathrow, evitar voos diretos para os EUA para reduzir suspeitas e, em seguida, concluir os procedimentos rapidamente antes que alguém percebesse. A confiança aumentou. Ela havia sobrevivido a tantas tempestades, da vida na realeza à separação, e agora salvaria a si mesma. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto fechava a mala, escondendo a bolsinha preta no fundo do forro. Mas o destino tinha outros planos. A inspeção ampliada e aleatória em Heathrow, desencadeada apenas por uma pequena remessa contrabandeada que passou despercebida,
fez com que o scanner sinalizasse a bolsinha preta incomumente grossa. Quando a alfândega abriu a caixa, o selo real vermelho brilhante apareceu e tudo desmoronou. Megan, em meio ao caos, sentiu um medo gélido percorrer seu corpo. Seu coração apertou, suas mãos tremeram. Um plano tão perfeitamente calculado, desfeito por uma simples verificação aleatória. Ela tentou manter a calma, mas no fundo sabia que a verdade estava vindo à tona, e as consequências seriam inevitáveis. Na manhã seguinte, no Palácio de Kensington, Catherine ordenou imediatamente ao Departamento Jurídico Real que verificasse os registros originais guardados no arquivo seguro do Castelo de Windsor. Uma equipe de especialistas, advogados, peritos em documentos e especialistas em perícia digital foi reunida com urgência. Eles trabalharam em uma sala isolada sob máxima segurança, câmeras de vigilância, acesso com autenticação dupla e registro em tempo real de cada documento. O especialista em assinaturas apresentou a primeira conclusão. Ele comparou a assinatura falsificada com amostras autênticas de cartas recentes de Catherine, documentos públicos e arquivos internos. Isto é claramente uma reprodução digital, disse ele, apontando para a tela ampliada. Não é manuscrito. Foi recriado a partir de imagens digitalizadas. Catherine ouviu atentamente, apertando o braço da cadeira com os dedos. A raiva a invadiu, não apenas pela falsificação, mas também por alguém estar explorando sua imagem enquanto ela lutava contra a doença. Em seguida, veio a revisão do sistema de acesso interno. A equipe de perícia digital rastreou o histórico de logins do arquivo da propriedade real. Descobriram um login não autorizado da Califórnia, precisamente da área de Montecito, onde Meghan e Harry residiam. A data e hora coincidiram com o período em que Catarina estava menos ativa publicamente, priorizando sua recuperação. Um arrepio percorreu a espinha de Catarina. Não se tratava mais de uma mera suspeita. Era uma prova concreta de intrusão. Ela imediatamente coordenou com as autoridades escocesas o congelamento de todas as transações relacionadas à propriedade real das Terras Altas. A propriedade era um patrimônio real rigorosamente controlado. Qualquer transferência exigia aprovação de alto nível. Uma ordem de congelamento de emergência foi emitida. Nenhuma transação permitida. Todos os registros relacionados bloqueados. As agências locais foram alertadas para monitorar qualquer tentativa de confirmação por parte de Meghan. William estava ao lado da esposa, com a mão levemente em seu ombro. "Você está indo brilhantemente bem", sussurrou ele, com a voz cheia de orgulho. Catherine assentiu, mas emoções complexas fervilhavam dentro dela. Fúria por estar sendo usada, dor pelo aprofundamento das divergências familiares, determinação em proteger o que pertencia aos filhos. Ela se recusava a deixar que isso minasse a confiança pública na monarquia, especialmente enquanto a nação acompanhava sua recuperação. A investigação acelerou. A equipe jurídica solicitou dados de provedores de serviços digitais, rastreando todos os pagamentos até especialistas em falsificação. Catherine participava diretamente das reuniões, fazendo perguntas incisivas, garantindo que nenhum detalhe fosse perdido. "Precisamos de provas irrefutáveis", enfatizou. Ao final do dia, as peças se encaixaram. Confirmação de assinatura falsificada, acesso não autorizado, ordem de congelamento de bens na Escócia e uma sólida cadeia de raciocínio. Catherine ficou de pé, olhando pela janela para a leve neve que caía sobre os jardins de Kensington. Ela sentiu um certo alívio, não uma vitória, mas uma ação oportuna. Mesmo assim, sabia que a batalha não havia terminado. Meghan permanecia em Heathrow, e a equipe precisava de mais evidências de seus dispositivos pessoais para concluir a conexão. De volta ao presente, dentro da sala de espera privativa do Terminal 5 de Heathrow, o ar parecia sufocante apesar do ar-condicionado ligado. Meghan Markle estava sentada em uma cadeira de couro dura, segurando o celular com força, encarando a tela escura. Sinal temporariamente bloqueado pelas normas de segurança. Já haviam se passado mais de 2 horas desde que a mala fora retida, e ela sabia que o tempo estava contra ela. O medo inicial transformara-se em pânico controlado. Ela precisava agir antes que a polícia do aeroporto apreendesse seus aparelhos. Olhou em volta. Um agente de segurança estava parado do lado de fora da porta de vidro, sem observar atentamente, mas impedindo a saída. Respirou fundo, abriu seu aplicativo de mensagens criptografadas e o canal com seu advogado de Los Angeles. Com os dedos trêmulos, digitou rapidamente. Cancelar imediatamente. Apagar o rascunho do contrato.
toda a correspondência e todos os arquivos relacionados. Não deixe rastros. Faça isso agora. Do outro lado do oceano, o advogado recebeu a mensagem. Coração acelerado. Correu para o computador, apagando a pasta que continha rascunhos de contratos falsificados, arquivos de edição de assinatura e o histórico de e-mails com o falsificador. Pronto, respondeu secamente. E apagou também o histórico do chat. Megan suspirou aliviada, sentindo como se tivesse agarrado uma tábua de salvação. Apagou rapidamente algumas mensagens do seu celular pessoal e, em seguida, passou a apagar dados na nuvem, capturas de tela e anotações sobre o plano para a Escócia. Tudo aconteceu em silêncio, apenas o som do seu coração batendo forte em seus ouvidos. Mas Megan não sabia que tudo ainda estava ao seu alcance. O sistema de armazenamento legal escocês, para onde ela havia enviado uma cópia para agendar a confirmação de propriedade, permanecia intacto. O registro de terras da Escócia havia recebido um e-mail dela, de um endereço falso, semanas antes, com o PDF falsificado anexado para marcar uma consulta. Essa cópia ainda estava armazenada automaticamente em seu sistema seguro. Enquanto isso, a equipe de investigação real, trabalhando em estreita colaboração com a polícia do aeroporto e as autoridades judiciais escocesas, agia rapidamente. Enquanto Megan estava detida, sua mala e seu celular foram lacrados, aguardando apreensão formal. Mas os investigadores não esperaram. Obtiveram uma ordem judicial de emergência para recuperar o que fosse possível. Especialistas em perícia digital trabalharam a noite toda restaurando arquivos apagados do celular. Embora Megan os tivesse apagado, os dados não desaparecem instantaneamente. Após muitas horas, encontraram vestígios, e-mails para o advogado e uma transferência bancária de $50 mil americanos para o especialista em falsificação por meio de uma conta offshore. Na sala de espera, Megan percebeu a mudança. A segurança se movimentava com mais frequência e os telefones tocavam constantemente do lado de fora. Ela tentou ligar para seu advogado novamente. A linha estava ocupada. O medo se misturava com um arrependimento tardio. Eu estava confiante demais, sussurrou com os olhos vermelhos. O plano, antes perfeito, de explorar a vulnerabilidade de saúde de Catherine, falsificar a assinatura e voar para a Escócia para finalizar tudo, foi destruído por uma verificação aleatória. Ela imaginou o interrogatório, a exposição e a reputação que construiu na América desmoronando completamente. Megan se encolheu, abraçando os joelhos. Sabia que a ligação do advogado não viria. Provavelmente ele estava se protegendo. O desespero a invadiu. Ela um dia pensou que conseguiria se salvar, mas agora as evidências se acumulavam. Policiais do aeroporto entraram com um mandado de apreensão. Precisamos do seu celular e tablet, disseram educadamente, mas com firmeza. Megan os entregou, com as mãos tremendo. Sabia que encontrariam algo, mesmo que os rastros tivessem sido apagados. Naquele momento, ela sentiu claramente as consequências. Não apenas a perda de oportunidades financeiras, mas possivelmente também a perda de honra e liberdade. A busca por evidências estava chegando ao clímax, e pela primeira vez, Megan sentiu que não controlava nada. Apenas 4 dias após o incidente em Heathrow, a atmosfera no Palácio de Kensington era tão tensa que era palpável. Reuniões a portas fechadas durante toda a noite, telefonemas incessantes e a equipe de investigação da família real, juntamente com as autoridades escocesas, concluiu o relatório final. Catherine estava sentada na cabeceira da grande mesa de conferências, com o rosto sereno, mas o olhar penetrante. William estava ao lado dela, a mão repousando delicadamente sobre a dela em um apoio silencioso. Diante deles jazia um grosso dossiê de provas, uma assinatura falsificada confirmada, acesso não autorizado da Califórnia, pagamento ao falsificador e as cópias dos documentos. A investigação estava concluída. Sua voz era baixa, mas clara. Todas as evidências apontam para uma conspiração deliberada falsificando documentos reais para se apropriar da propriedade nas terras altas da Escócia. O contrato é 100% fabricado. Não há assinatura genuína da princesa Catherine. Sinais claros de fraude financeira motivada pelas perdas de investimento de Meghan Markle. Catherine respirou fundo, um misto de alívio e dor. Ela esperava que fosse um mal-entendido, mas as evidências eram inegáveis. Obrigada, disse ela firmemente. Agora devemos informar Sua Majestade e prosseguir com as medidas legais necessárias. Naquela tarde, Catherine e William apresentaram o caso completo ao rei Charles III em Clarence House.
O rei, acostumado com turbulências familiares, ainda assim demonstrou profunda decepção. Ele ouviu em silêncio, com a mão no queixo, e depois suspirou profundamente. Nunca pensei que chegaria a este ponto, disse ele, com a voz embargada pela tristeza. Mas a justiça deve ser feita, sem exceções. A polícia abriu processo contra Meghan Markle por acusações que incluem falsificação de documentos oficiais, conspiração para fraudar a propriedade da família real e fraude financeira. Meghan, agora libertada sob a condição de permanecer no Reino Unido e entregar seu passaporte, recebeu um telefonema urgente de seu advogado. Sentada num quarto de hotel fortemente vigiado, com as mãos trêmulas, ela ouviu. Eles têm provas irrefutáveis, disse ele, ansioso. Podemos negociar uma redução das acusações, mas os títulos de Sussex serão suspensos imediatamente até o julgamento. Meghan ficou em silêncio por um longo tempo, depois sussurrou. Cometi um erro terrível. Lágrimas rolaram por suas bochechas, não por medo da prisão, mas por perceber que a ambição a havia levado a um abismo, longe de tudo o que ela um dia tivera. Em 48 horas, um comunicado oficial do Palácio de Buckingham foi divulgado. Devido a sérias alegações de fraude envolvendo documentos reais, os títulos de Duque e Duquesa de Sussex, detidos pelo príncipe Harry e Meghan Markle, estão temporariamente suspensos até a conclusão do processo judicial. A família real cooperará integralmente com as autoridades. A notícia se espalhou rapidamente. Os principais veículos de comunicação internacionais a cobriram amplamente. As redes sociais explodiram em debates. Alguns defenderam Meghan. Muitos criticaram duramente suas ações. Catherine, diante da crescente tempestade pública, optou pela transparência. No dia seguinte, ela divulgou um relatório público detalhado sobre a gestão das propriedades reais, listando claramente a origem, a propriedade e os procedimentos de supervisão dos imóveis, incluindo as terras escocesas. O relatório enfatizou: a monarquia está comprometida com a transparência e a prestação de contas ao público. Qualquer mudança de propriedade exige um processo rigoroso e aprovação de alto nível. Ela apareceu em um breve vídeo, com a voz afetuosa, porém resoluta. Passamos por momentos difíceis, mas a confiança e a verdade sempre serão a nossa base. Obrigado pelo seu apoio. William estava ao lado dela no vídeo, com os olhos cheios de orgulho. Nossa família continuará a servir como temos feito por séculos, acrescentou. A reação do público foi positiva. Os índices de aprovação da família real dispararam, especialmente para Catherine, vista como um símbolo de resiliência e transparência. Meghan continuou sob investigação. Seu relacionamento com a família real, já fragilizado, agora estava praticamente rompido. Harry, embora não estivesse diretamente envolvido, sofreu grandes danos à sua reputação e prejuízos financeiros. Após tudo, Catherine estava na varanda de Kensington, com vista para o jardim coberto de neve. Ela abraçou William com força, sentindo seu calor. Protegemos o que mais importa, sussurrou. William beijou sua testa delicadamente. E continuaremos a protegê-lo. A história não termina com uma vitória triunfante, mas com uma lição custosa. A ambição pessoal desenfreada pode destruir tudo quando não é contida pelo dever e pela moralidade. A monarquia britânica, apesar das tempestades, permanece firme, graças à resiliência de pessoas como Catherine e William e à confiança pública que jamais perderam. Se você estivesse no lugar de Catherine, optaria por lidar com a situação discretamente, em particular, ou revelaria a verdade publicamente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.